Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai conversar sobre a expressão get along. Ela é um verbo, get along, eu vou te mostrar tudo sobre ela. Se você tem dúvidas, inclusive, de como funciona o get do inglês, é uma palavra bem coringa, é bem complicado achar uma definição única para o get, mas eu vou mostrar o que ele significa, o que é o get along, como funciona um phrasal verb, tudo isso a gente vai conversar no encontro de hoje com muitos exemplos, com muitas palavras novas para você. Vamos colocar a mão na massa aqui que hoje tem bastante coisa para te mostrar. Então, o que a gente vai conversar hoje é o get along, que é um verbo. Sempre que você tiver nessas aulas aqui de o que significa, eu costumo trazer uma expressão que é um verbo mesmo, ou seja, é uma ação. E se você não lembra o que são ações, vou te refrescar. Aquelas palavras de coisas que você faz, como comer, sair, beber, cantar, chorar, compor, correr, dançar. Essas são as ações, alguns exemplos de ações do português, alguns exemplos de verbos do português, mas o inglês, como toda língua, também tem os seus verbos e o get along é um deles. E, inclusive, sempre que eu for nomear os verbos do inglês, eu sempre vou colocar um to antes, tá bom? Agora eu posso colocar aqui o to para você perceber que sempre que eu for colocar o nome do verbo, leva um to. O nome dos verbos em inglês leva um to, é só isso. Esse to não aparece nas frases na prática, é só para chamar o verbo pela forma padrão de dicionário. E o inglês é bem legal porque ele tem um grupo de verbos especial que eu nunca vi em nenhuma outra língua, que é um grupo de verbos compostos por 2, 3 palavras, eles são chamados de phrasal verbs. Algumas pessoas traduzem isso como verbo composto, outra como verbo frasal, enfim. É um verbo composto por 2 ou 3 palavras. Verbos de 2 ou 3 palavras. Mas apesar deles serem feitos de 2 ou 3 palavras, eles são como se fosse uma palavra só. Você vai tratar eles como uma palavra só. Olha aqui um exemplo de phrasal verb. Existe o go on, por exemplo. Go on significa continuar fazendo alguma coisa. Talvez você já tenha visto. Existe também o exemplo de to do away with. Significa se livrar de algo. Sabe quando você joga algo fora? Você se livra daquilo? Isso é do away with. Olha só como eles são escritos por 2 palavras, por 3 palavras, mas mesmo assim você trata ele como se fosse uma palavra só. A gente não separa o sentido de cada uma dessas palavras. Eu já fiz aqui nessa série de aulas do YouTube, por exemplo, também o take over, que significa assumir uma posição. Quando você assume alguma coisa que outra pessoa tinha como posse, isso é o take over. Pode ser assumir um governo, assumir um cargo, tudo isso é take over. Então a gente não separa o que cada palavra significa, trata como um bloco só, como uma ideia só. E o que a gente vai conversar hoje, que é o get along, é um phrasal verb. E ele significa se dar bem. Sabe quando 2 pessoas se dão bem? Por exemplo, eu tenho um bom relacionamento com meu irmão. Significa que o meu irmão e eu nos damos bem. A gente se dá bem, a gente é amigo, a gente se trata bem. Essa é a ideia do get along. Não é o se dar bem de, nossa, me dei bem, hein? Me saí bem dessa situação. Não é isso não. É o get along de 2 pessoas se darem bem, tem um bom relacionamento. Essa é a ideia, tá bom? E eu vou aproveitar a oportunidade, antes da gente chegar no get along propriamente dito, que eu tenho todas as frases de exemplo para te mostrar, vai ser bem intenso aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade para conversar com você um pouco também sobre o get, o verbo to get. Porque é o seguinte, eu recebo muitas dúvidas perguntando o que significa to get? E assim e agora eu vou aproveitar para dar essa resposta para você. O get não dá para definir com um significado só. O get é uma palavra extremamente coringa. Literalmente, centenas de expressões diferentes usam o get. E é impossível dar um significado só para get. Você vai aprendendo os usos dele à medida que esses usos vão aparecendo, tá bom? Então, não se assusta com a quantidade de usos diferentes que você vai encontrar para o get, que não existe uma tradução só para o português, não existe um uso só de frase, existem centenas. Eu vou dar um exemplo aqui. Existe um uso bem famoso do get, que é ficar de alguma forma. Como, por exemplo, get pregnant. Get pregnant significa ficar grávida. É um exemplo de uso do get, ficar de algum jeito. Se eu falo, por exemplo, get rich, significa ficar rico. Get sick significa ficar doente. Mas esse é só um dos usos de get. Existe também o get com a ideia de chegar em algum lugar. Por exemplo, get home. Get home significa chegar em casa. Olha como não tem nada a ver com aquela ideia do ficar de alguma forma, de ficar doente, ficar grávido, ficar pobre. Não é essa a ideia. Eu só estou mostrando isso para você ter essa abertura com o get, tratar ele como um coringa mesmo. Então não adianta ir lá no dicionário tentar ler todos os usos de get que você não vai lembrar. E vários phrasal verbs usam o get. Vários phrasal verbs mesmo. Por exemplo, existe o get over, é um exemplo de phrasal verb que usa o get, que significa superar um problema. Existe o, por exemplo, get by, que significa se virar.
se virar. Por exemplo, eu me viro com pouco dinheiro, por exemplo. Essa é a ideia do get by. E hoje a gente vai conversar sobre o get along, que é duas pessoas se darem bem, elas têm um bom relacionamento entre elas. E olha só, cada uma dessas palavras, get along, get over, get by, você tem que tratar como uma palavra nova. Não trata como uma palavra, mas por que tem get ali? Não, trata simplesmente como uma palavra nova. Esquece os usos isolados dessas palavras, tá bom? Então, aqui falamos um pouquinho sobre o get, que ele realmente tem um sentido bem coringa, com centenas de usos, você tem que estar aberto a isso, mas eu vou limpar aqui a nossa lousa, porque o foco de hoje é conversar sobre o get along, que significa duas pessoas se darem bem, duas pessoas terem um bom relacionamento. Vamos nas nossas frases na prática, que é isso que vai importar para você fixar bem o que get along significa. Primeira frase de exemplo que eu trouxe aqui, bem simples, we get along. We get along significa nós nos damos bem. Por exemplo, eu pergunto assim, como é que é o seu relacionamento com seu primo? Vocês são amigos? Vocês conversam? Aí eu respondo, we get along. A gente se dá bem. No sentido de que a gente tem sim uma boa amizade, a gente tem uma boa comunicação, a gente tem um bom relacionamento. We get along. We é nós. Bem simples, ok? Se eu falasse, por exemplo, they get along, significaria assim, ó, eles se dão bem. Por exemplo, meu pai e o meu irmão se dão bem. They get along. Mudei a pessoa aqui, mas a ideia do get along se mantém. Então eu vou sempre pintar aqui o get along com verde água para você ter essa referência de como ele está sendo aplicado na frase. Beleza? Olha esse uso. We get along very well. Nós nos damos muito bem. Olha só que interessante. Se eu falasse simplesmente we get along, isso já significa que nós nos damos bem. Isso já significa que a gente tem um bom relacionamento. Só que eu posso ainda aumentar essa característica, aumentar essa força de que, nossa, a gente tem um relacionamento muito bom falando we get along well. O well, ele indica que você faz alguma coisa bem. Então é como se fosse nós nos damos bem, bem. Eu sei que em português, se você olhar por esse lado, fica estranho. Mas você tem que olhar pelo lado do inglês. Get along já significa ter um bom relacionamento. A gente tem uma boa amizade, por exemplo. E o well, ele aumenta ainda mais. A gente tem mesmo uma boa amizade. A gente tem uma boa amizade muito boa, tá bom? Então eu tô aumentando a intensidade. Na prática, significa exatamente a mesma coisa. Nós nos damos bem, só que com um pouco mais de intensidade. E we get along very well dá ainda mais intensidade. O very ainda é outro ponto de intensidade. Então eu poderia pintar essa parte aqui, ó, nós nos damos muito bem. E aí o very está aumentando ainda mais, tá bom? Não que necessariamente a palavra very é o muito do português aqui, não é essa a ideia. Eu só quero que você entenda que falar we get along e we get along well é a mesma coisa. E we get along very well também é a mesma coisa, só que com mais intensidade. Se eu fosse falar, por exemplo, que a gente não se dá bem, que a gente não tem um bom relacionamento, é só você negar. Por exemplo, assim, ó, we don't get along. Como é que é a sua amizade com o seu primo, por exemplo? We don't get along. A gente não se dá bem. A diferença aqui é a existência do don't, que negou a ação. A gente não se dá bem. Então vamos seguir em frente, que tem mais exemplos que eu quero te mostrar. Tem aquelas duas pessoas, por exemplo, pai e filha, que eles nunca se deram bem, eles nunca tiveram uma boa amizade, eles sempre brigavam muito, por exemplo. Aí você percebe e fala, caramba, ultimamente eu tô percebendo que eles parecem estar se dando bem. Olha só essa frase. They seem to be getting along. Significa, eles aparentam estar se dando bem. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. They seem significa que ele aparenta, eles passam essa aparência. Eu não sei se eles realmente estão se dando bem, mas parece que sim. Você passa na frente de uma vitrine e você vê um prato, por exemplo, de um restaurante, num menu ou coisa do tipo. Aí você olha e fala, wow, seems good. Seems good. Significa parece bom. Esse seems tá falando do prato, tá bom? É como se fosse it seems good. Com esse it se referindo ao prato aqui. Você não sabe se é bom de verdade, mas você olha e fala, seems good. Você só vai ter certeza se você comer. Mas pelo menos de aparência você tem essa impressão. Então eles aparentam estar, tem aqui o to be, expressando o estar. Lembra do verbo to be que você aprendeu? Significa ser ou estar. Então olha só, se eu falo assim, ó, você parece estar dormindo pouco. You seem to be sleeping
badly. You seem to be. Eu tenho que conectar depois do seem o próximo verbo com to. Essa é a regra. Se eu falo que você parece jogar, eu vou falar que you seem to play alguma coisa. Por exemplo, você parece jogar futebol muito bem. Não vou continuar a frase porque não é o foco. Você parece jogar bem. Olha só, eu tenho que conectar o próximo verbo depois do seem com o to. Essa vai ser a nossa regra aqui, tudo bem? Então, eles parecem estar getting along. E o getting along vem lá do get along, que você tinha visto, eu vou pintar ele de outra cor. Getting along, se dando bem. Talvez você conheça aquela forma que a gente chama de gerúndio, quando as ações estão fazendo, correndo, saindo, falando, se dando bem, ando, endo, indo. No inglês, essa ideia do ando, endo, indo é feita com ing. Então, por exemplo, se eu falo que eu estou dormindo, eu falo I'm sleeping. Estou dormindo. De onde é que vem isso aqui? Vem lá do verbo to sleep. O verbo to sleep, na origem, significa dormir. Para eu falar que eu estou dormindo, eu uso a forma ing dele. Sleeping, sleeping. Se eu falo que você está mentindo, you're lying. De novo tem ing. Você está mentindo. Verbo de origem aqui, to lie, que significa mentir. Não é sempre só tacar um ing e fica certo não, tá? Não é só fazer isso aqui que você vai estar certinho, não. Às vezes ele muda um pouco de forma. O próprio lie vira lying. Mas aí você vai aprendendo à medida que eles vão aparecendo, não tem dúvidas em relação a isso. É só não querer aprender tudo de uma vez. Vai aprendendo à medida que eles vão aparecendo. Então se eu falo que, por exemplo, they are getting along, essa é a forma ing do get along. Eles estão se dando bem, eles estão tendo uma boa amizade. De onde vem isso? Vem lá do get along que você está aprendendo aqui hoje, que é se dar bem, duas pessoas se darem bem. Então essa é a forma ing do get along, getting along. They seem to be getting along. Eles aparentam estar se dando bem. Não sei se eles realmente estão bem, mas parece que sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito rápida. Você já desistiu de estudar inglês alguma vez na sua vida? Você falou que ia agora ser consistente, que ia até o final, mas parou? Isso é completamente normal, não tem nada de errado com você, isso acontece mesmo, mas existe técnica, existe método para que você nunca mais desista de aprender inglês na sua vida e tenha clareza exata do que fazer até o avançado. Eu quero te entregar isso, eu quero te entregar esse mapa de aprendizado de estudos e te ensinar o método de estudos que eu mesmo aplico em mim para aprender idiomas e você pode aprender gratuitamente num evento ao vivo que eu vou fazer aqui no meu YouTube em janeiro, a Operação Resgate à Fluência. Para você receber, primeiro link na descrição abaixo desse vídeo aqui. Eu vou deixar nos comentários também, comentário fixado. Clica lá no link, se inscreve e através dessa inscrição gratuita você vai receber os avisos por e-mail de tudo que está acontecendo na Operação Resgate à Fluência e vai receber também acesso ao grupo de WhatsApp onde eu estou mandando os avisos e você pode receber no celular, é ainda bem mais prático. Então faz isso e se inscreve aqui no meu canal do YouTube, porque aí o YouTube também te avisa. É mais uma forma de você garantir que vai receber tudo isso. Então para você nunca mais desistir de aprender inglês na sua vida, seguir um método claro de estudos e fazer esse 2022 aí o melhor ano da sua vida em relação ao inglês, se inscreve aqui da forma que eu te falei e agora vamos voltar lá para sua aula. Te vejo lá. Vamos para a próxima aqui. I don't really get along with my siblings. I don't really get along with my siblings, que significa eu não me dou muito bem com meus irmãos. Meus irmãos e eu, a gente não tem uma amizade muito boa. Então vamos lá. We don't get along. Vamos lá. Nós não nos damos bem. Nós não temos uma boa amizade. Tem aqui o don't negando que você já tinha visto ele sendo usado na frase lá de cima. Só que eu usei como ênfase esse really. I don't really get along. E esse really passa uma intensidade, uma espécie de muito. Eu não dou muito bem de verdade com os meus irmãos. É essa intensidade que o really tá passando aqui, tá bom? I don't really get along. Eu não me dou muito bem, então acabou que o me dou ficou separado pelo muito aqui. Muito bem. E aí eu posso apontar com quem? Com with. With vai indicar com quem que eu me dou bem ou com quem que eu não me dou bem. Então se eu falo, por exemplo, que eu me dou bem com meu pai, I get along with my father. Eu me dou bem com o meu pai. Qual foi a ideia do with aqui? Indicar com quem que eu tenho um bom relacionamento. Com quem que eu me dou bem. Tá bom? Dá até pra pintar aqui, ó. Então esse with não necessariamente precisa estar aqui. Eu posso falar assim, ó. We don't get along. Nós não nos damos bem. Mas eu também posso falar we don't get along with each other. Nós não nos damos bem um com o outro.
Olha que interessante, with each other, um com o outro. Você pode ver isso acontecendo também, tá? Mas é um opcional colocar isso aqui na frase. Fica até meio repetitivo, né? Se é nós, então já sabe que é um com o outro. Uma coisa que eu queria saber é outra opção sem ser really, porque eu falo toda hora nas frases. Existe o really, existe o actually, existe o truly. Todas essas palavras são muito parecidas, tá bom? E aí pode surgir a pergunta, por que tá esses siblings aqui? Eu achava que irmãos era brothers. Pois é, existe sim a palavra irmão, que é brother, tá bom? Tá certinho, é meu irmão. Existe a palavra irmã, que é sister. Só que em inglês existe uma palavra também, que é uma palavra genérica, que não envolve sexo, não fala se é irmão ou se é irmã. O sibling é aquele irmão, só que sem definir gênero, tá bom? Por quê? O brother é essencialmente um irmão, a sister é uma irmã, e o sibling pode ser, por exemplo, um irmão e uma irmã. Então, esse mais siblings, eu posso estar falando de 2 irmãos e 2 irmãs juntos. Esses 4 irmãos, a gente usa o irmãos do português, quando está falando de irmãos e irmãs. Siblings é a forma do inglês de deixar assim, genérico, sem especificar gênero, tá bom? I don't really get along with my siblings. Eu não me dou muito bem, ou então eu não me dou bem de verdade, também poderia ser uma alternativa, ó. Poderia estar assim, ó. Eu não me dou bem de verdade com meus irmãos. Pode ser até uma tradução até melhor para esse caso. Ok? O que aconteceria se eu falasse aqui brothers? Eu ia estar falando que eu só tenho irmãos homens, tá bom? Aqui, quando eu falo siblings, indica que tem os 2, tanto irmão quanto irmã. Ou é só um, só que eu não quis definir que é irmão ou irmã. Vamos lá. I don't think Sam gets along well with her father. Bem tranquilo de entender aqui. Eu não acho que a Sam, aqui a gente entende que a Sam é uma mulher, pode ser, por exemplo, Samantha ou coisa do tipo. Eu não acho que a Sam se dá bem com seu pai. Vamos primeiro identificar o que fica fácil pra gente. Gets along well. Ela se dá bem. De onde vem esse S aqui? Por causa da regrinha do S do inglês. I get along with, por exemplo, with you. Eu me dou bem com você. Se fosse nós nos damos bem com você, we get along with you. Nós nos damos bem com você. Agora, se for he ou she, entra a regra do S. She gets along with you. Ela se dá bem com você. É aquela coisa, quando eu vou falar de he, she ou it, que é a terceira pessoa, tem que entrar um Szinho lá, quando a ação está no presente. Então, eu me dou bem, nós nos damos bem, ela se dá bem. São todas ações do presente. Eu como, I eat. Você come, you eat. Ele ou ela come, he ou she eats. Tá bom? Leva o S aí, ó. Ele ou ela come. Então esse S é uma regra do inglês para poder concordar com he ou she. Tem que levar um S lá quando estiver no presente, tá bom? Olha, presente. Não tô falando de passado, não tô falando de futuro. No presente tem que levar esse S lá quando for he, she. Ou pode ser it também. Pode ser, por exemplo, um animal. It eats. Esse animal aí, ele come. Pode ser também. Então, o get along com S ele vira gets along. Sam gets along well com quem? With her father. Você tinha visto na frase de cima que o with aponta com quem que eu me dou bem ou com quem que eu não me dou bem, certo? Her father é o pai dela. Pai dela, essencialmente dela. A palavra her, toma cuidado, porque a palavra her significa dela, só dela. Não pode ser que pertence a você, não pode ser que pertence a ele, que é dele, não. É dela. Então, por exemplo, her pets são os animais de estimação dela, que pertencem a ela. Her sister é irmã dela. Her father é o pai dela, tá bom? Pai dela. Aqui eu traduzi como seu pai, mas porque eu posso falar, a Sam não dá muito bem com seu pai. O seu pai eu tô querendo dizer o pai dela, tá bom? Não confunda que não é que pertence a você, não, é que pertence a ela. Vou até deixar o her aqui para não gerar confusão. Se fosse dele, seria his, aí é uma outra palavra. Vamos pro começo aqui agora. I don't think significa eu não acho. Por quê? A palavra think significa pensar, achar. É ela que você usa para expressar a sua opinião. Por exemplo, se eu falo assim que eu não acho que você está doente, eu vou falar I don't think you're sick. Eu não acho... O que eu não acho? Que você está doente. Só que aí vem aquela coisa. Em português a gente tem que usar um que para conectar, né? Eu não acho que você está doente. A gente tem que usar essa palavra no português. Em inglês até existe uma palavra que faz essa função, que é o that. Eu não acho que. I don't think
that you are sick. E você pode usar. Porém, não é obrigatório usar. Você pode omitir essa palavra. Você pode tirar essa palavra da frase, que não tem problema nenhum aqui. Então, esse that, para conectar do inglês, eu não estou falando do that, que é aquele that de apontar. That is mine. Aquilo é meu. Não é isso não. É o that para conectar. Eu acho que, eu penso que, eu disse que. Esse that, você pode omitir, que não tem problema, não tem nenhuma diferença na frase. Por isso que eu não falo aqui, I don't think that Sam gets along well with her father. Ele poderia estar, mas não precisa. Eu sempre omito, sempre dá pra omitir, eu omito. Se você quiser aprender mais sobre o that, eu tenho uma aula completa sobre ele aqui no canal, você pode assistir clicando aqui em cima. Eu vou deixar como recomendado no YouTube pra você poder ver depois, ok? I don't think Sam gets along well with her father. Eu não acho que a Sam se dá bem, tem um bom relacionamento com o pai dela, com o seu pai. My classmates and I are getting along better. Meus colegas de classe e eu estamos nos dando melhor. Vamos lá, vou falar primeiro do we are, nós estamos getting along. Você tinha visto lá em cima, nós estamos nos dando bem. A gente tá tendo um bom relacionamento, a gente tá conseguindo ter uma boa amizade. Com o getting along, eu vou pintar de verde água como da última vez, com o getting along expressando que estamos fazendo, forma ing, de indicando que aquilo tá acontecendo. Eu falei pra você também que eu posso usar getting along well, que não vai ter diferença nenhuma. Nós estamos nos dando bem. Não tem nenhuma diferença de significado, as duas frases chegam no mesmo resultado. E eu também posso falar que nós estamos nos dando melhor. We are getting along better. Nós estamos nos dando melhor. Olha só, a gente já teve um relacionamento ruim, a gente não se dava bem muito antigamente, mas agora a gente está se dando melhor, a gente está melhorando isso. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Só que em vez de falar we are getting along better, nós estamos nos dando melhor, eu coloquei aqui quem é essa pessoa. Eu não falei só we, eu falei my classmates and I, que significa meus colegas de classe e eu. Faltou até um E aqui, né? Meus colegas de classe e eu. Lembrando, esse my é o de posse. Tudo que é meu eu posso indicar com my, como por exemplo, my siblings. Você tinha visto aparecendo lá em cima, que são os meus irmãos. Eu posso falar do meu carro falando my car, meu carro. Então, quando eu falo my classmates, dessa forma aqui, o que eu estou querendo significar é meus colegas de classe, tá bom? Essa palavra mates, que aparece aqui em algumas terminações de algumas palavras, indicam os seus parceiros em alguma coisa. Workmate, por exemplo, é um colega de trabalho. É a pessoa que trabalha com você. Se eu falo, por exemplo, crewmate, você pode ver em alguns filmes essa palavra. Significa um colega de tripulação. Ele é seu parceiro de tripulação, é o seu crewmate. A palavra crew significa tripulação de uma nave, de um barco, enfim. Só um exemplo para você ver como esse mate vai aparecer. Olha, existe até roommate, olha só, roommate. Roommate significa um colega de quarto. Aquela pessoa com quem você divide o quarto da república, por exemplo. Divide o quarto da faculdade, é o seu roommate. Então, my classmates and I, meus colegas de classe e eu, are getting along better. Estamos nos dando melhor. A gente um dia já se tretou, mas agora tá tudo bem, ok? Seguindo em frente, do you get along well with your in-laws? Do you get along well with your in-laws? Que significa, você tem um bom relacionamento com os seus sogros? Olha que interessante. Vamos falar primeiro sobre o get along well. Get along well, se dar bem, ter uma boa amizade, ter um bom relacionamento. Então, eu posso pintar toda essa parte aqui com o get along well. Se não tivesse o well aqui, teria diferença? Não, não teria nenhuma diferença. É só uma preferência do falante. Olha só que interessante. Pra gente fazer perguntas em inglês, é pra isso que entra em ação o do. Então, por exemplo, se eu pergunto pra você, do you sing? Significa, você canta? Eu não posso só perguntar, you sing. Para eu perguntar se alguém faz alguma coisa, tem que ter o do lá. Você canta? Você sabe disso? Você estuda aqui? Você joga bola? Tem que ter esse do como auxiliar. Do you know John, por exemplo? Você conhece o John? É um exemplo que você pode ver também. Tem que ter o do lá. Então eu não posso só perguntar assim, you get along well? Não, tem que ter o do de auxiliar para fazer essa pergunta. Do you get along well with? Vou indicar aqui com quem que eu tô falando. É um bom relacionamento com quem? With your in-laws. Os seus sogros. Sogros, em inglês, a gente chama de in-laws por causa de uma coisa bem interessante.
A palavra law significa lei. Lei mesmo, lei do país, lei da Constituição, lei. E aí, existem aqueles parentescos que você cria com algumas pessoas que vieram por causa do casamento de alguém, que vieram por causa de uma lei. Então, por exemplo, quando eu me caso, o pai do meu cônjuge, o pai da minha mulher, o pai do meu marido, é my father-in-law. A gente chama isso de sogro, mas é como se fosse o meu pai perante a lei, porque é o pai do meu cônjuge. Essa é a ideia, tá bom? Quando você se casa e tem uma cunhada, que é a irmã do seu cônjuge, chama de sister-in-law. É a sua cunhada. Você, como pai, quando um dos seus filhos se casa e você ganha um genro, você chama isso de son-in-law. É o seu genro. Quando um dos seus filhos se casa e você ganha uma nora, chama isso de daughter-in-law. É como se fosse a sua filha perante a lei, a sua nora, tá bom? Então é por isso que a gente usa a expressão in-laws para falar dos seus sogros. Aqui inclui o seu father-in-law e a sua mother-in-law, que é a sua mãe perante a lei, a sua sogra. Só que não precisa escrever tudo isso aqui, né? Surgiu a palavra in-laws para substituir tudo isso. In-laws, seus sogros. Poderia falar parents-in-law também? Existe parents-in-law, você pode falar assim, tá bom? Do you get along with your in-laws? Então, você tem um bom relacionamento com seus sogros? É essa a ideia que está acontecendo aqui. Agora, eu quero passar um uso final de get along, vai ser bem útil para você, que ele é separado, ele é um pouco diferente do que a gente viu do uso de se dar bem com alguém, ter um bom relacionamento com alguém. Então, o get along, com um bom relacionamento com alguém, existe sim, mas o get along tem outros usos também, tá bom? Você precisa estar aberto a isso, que ele vai ter outros usos. Mas fica bem tranquilo de você perceber que uso é esse quando você olha para o contexto. O uso que eu quero te mostrar de get along agora é quando você consegue se virar em uma situação. É tipo assim, você consegue seguir em frente para resolver algo. É meio difícil de traduzir get along para o português nesse uso, mas quando você olha para a frase inteira, para o contexto, você vai entender o que está acontecendo aqui, vai ficar claro para você. Olha esse exemplo. We can't get along without water, que significa nós não conseguimos viver, não conseguimos prosseguir, a gente não consegue se virar sem água. Tá vendo como é um pouco difícil de traduzir para o português? De uma forma que fique realmente claro o que está acontecendo. Então você precisa ter bastante contato com o get along nesse uso aqui para entender como é que ele está sendo usado nesse sentido. Olha só, eu não estou falando que o verbo to live, que é viver, deixa de existir só porque nesse uso eu traduzi como viver. Não é isso não. Ah, mas eu achava que live era viver. Sim, live era viver. E eu posso falar we can't live without water. Sim, eu posso falar. Só estou te mostrando que o get along também existe com um uso parecido. Mas ele carrega uma ideia tipo assim, cara, é impossível morar nessa casa aqui e me virar sem água. É mais ou menos essa ideia do get along. É um pouco diferente do live, sim, tá bom? Mesmo que eu traduza com a mesma palavra. O que é o can't? A palavra que expressa que você não consegue fazer alguma coisa. Extremamente fácil de usar. Se eu falo, por exemplo, que eu não consigo dormir porque vocês estão fazendo muito barulho, I can't sleep. Não consigo dormir. Tá bom? I can't. Eu falo assim, cara, mas você precisa fazer isso. E eu falo, I can't. Eu posso falar a frase só assim. Não consigo. Eu sei que eu preciso, mas I can't. Não consigo fazer. Então, we can't get along. Nós não conseguimos nos virar, viver, prosseguir. Não conseguimos fazer isso aqui without water. Sem água. Eu tinha te mostrado lá em cima que o with era com. Without era sem. Olha a pronúncia dele. Without. Without. Here without you, baby. Já ouviu essa música? Without water. Without water. Eu não preciso nem necessariamente colocar esse T forte. Quando eu conecto uma palavra na outra, você acaba até omitindo um pouco esse T. Without water. Beleza? Então não conseguimos nos virar, não conseguimos prosseguir, não conseguimos viver, não conseguimos fazer isso aqui sem água. Como eu falei, é bem difícil de traduzir para o português de uma forma única, igual era o get along com sentido lá em cima. Vamos seguir em frente. A gente está fazendo aqui, por exemplo, um trabalho da faculdade, e aí a gente passou o dia inteiro fazendo o trabalho da faculdade. Aí você fala, caras, eu tô muito cansado, eu tô morto, eu preciso descansar um pouco. Aí a gente fala, não, tudo bem, pode ir para casa, a gente consegue prosseguir, a gente consegue fazer, a gente consegue se virar sem você. Pode ir descansar. Eu não tô expulsando você, eu só tô falando que tá tudo bem você ir descansar, que a gente vai se virando daqui. Essa frase diz, go home, we can get along without you.
Go home, we can get along without you. Que significa, vá para casa, nós conseguimos prosseguir sem você. Mas essa ideia assim, de que o ideal era ter você, mas já que não tem você, tá tudo bem. É tipo assim, nós podemos nos virar sem você. O ideal é que você estivesse aqui, mas já que você não pode, we can get along without you. Essa é a ideia. Go home, vai para casa. É bem tranquilo de entender essa expressão, porque go é ir, home é casa. Você nunca pode falar go to home, tá bom? Eu sei que o go sempre leva to. Sempre eu tenho que falar go to school, go to work, go to the park. Tem que ter o to. Só que go home é uma exceção. Go home tem que ser assim. Beleza? Até existe uma explicação semântica, gramatical de por que não leva to aqui. É porque nesse caso o home é tratado como uma direção. Igual falar go up, go there, go here, go home. Tem uma parada assim, mas não foca nisso, tá bom? Só entende que go home é assim, sem o to. We can get along. Eu tô falando que a gente consegue fazer alguma coisa. Olha só que interessante. Aqui você tinha visto o can't. O can, ele é o positivo. Se eu falo I can sleep, é eu consigo dormir. Tá bom? Aqui eu não consigo, aqui é eu consigo. Eu tropecei o pé lá, machuquei o pé e você vem me ajudar a andar e eu falo, não se preocupa não precisa me ajudar não. I can walk. Eu consigo andar. I can walk. Beleza? We can get along. Então nós conseguimos nos virar, nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos fazer isso aqui without you. Mesmo sentido que tinha aparecido aqui, ó. Without water. Inclusive perguntaram aqui no chat se eu poderia usar o get by nesse caso. Sim, nesse caso o get along ele é bem parecido com get by. Se eu falasse aqui, ó, we can get by without water, nós não conseguimos nos virar, não conseguimos viver, não conseguimos fazer sem água. Aí o get along é bem parecido com get by, sim. Tá bom? Então aqui a gente fecha os sentidos de get along que eu tinha trazido para você. Além de trazer o get along, eu espero que você tenha aprendido palavras novas e expressões novas também. Você viu como ele pode ser usado para falar que duas pessoas têm uma boa amizade, eles têm um bom relacionamento, eles se dão bem. Você pode usar o get along com esse sentido. Mas existe outro uso de get along bem interessante também, que é você conseguir fazer alguma coisa, se virar para concluir alguma coisa, se virar para poder finalizar alguma coisa que você precisa concluir, mesmo que a situação não seja favorável. Tem um sentido totalmente assim, por baixo do get along, tem toda essa história quando você usa ele com essa ideia. Inclusive, existem outros sentidos de get along também. Você vai encontrar outros sentidos de get along. Existe um get along que é com a ideia de sair de algum lugar. Tipo, get along this place. Vai embora desse lugar. Existe essa ideia também, mas eu não vou te mostrar todos os sentidos. Sabe por quê? Você não precisa aprender todos de uma vez. Foca no que eu te ensinei aqui, foca no que você está vendo nessa aula, que isso vai ser o suficiente para você começar a aprender esse verbo. E assim, você precisa estar aberto que realmente palavras podem ter vários usos diferentes. Palavras podem ter várias aplicações diferentes, inclusive no português, olha só. Eu falo assim, ó, eu conto com você, hein? Eu conto com você. Ou então fala assim, ó, ei, conte até 10. Ou então eu falo pra você assim, ó, eu preciso te contar uma história. Ou então aqui, cara, não conta com a sorte. Olha como a palavra contar, conto, ela pode ser usada em contextos diferentes. Isso aqui é quando você conta com uma pessoa porque você quer que aquela pessoa esteja lá do seu lado. Aqui é falar uma história. Aqui é numerar. 1, 2, 3, 4, 5, contar até 10. Olha como contar do inglês tem outros usos. Agora olha isso aqui. Eu preciso tomar água. Agora se eu falo, eles vão tomar providências. É outro uso de tomar totalmente diferente, né? Cara, eu tomei um soco. Olha só que uso diferente. Ou então, você tem que tomar cuidado. Olha como a palavra tomar tem vários usos diferentes. Por que você lida tão bem com isso no português? Porque você está acostumado, você tem tanto contato com o português que isso não te gera mais dúvidas. Você simplesmente guarda blocos. Você guarda expressões. Você guarda essas ideias. Você guarda essas ideias como blocos. Toma conta da sua vida, né? Mandaram uma boa frase aí, ó. Toma conta da sua vida. Existe também. Então, esteja aberto a isso no inglês também. Se você focar em guardar blocos, guardar expressões e aceitar que pode ter usos diferentes em diferentes contextos, tá tudo bem. Caramba, acabaram de mandar mais um aqui, né? Tenho que tomar banho. Muito bom, tomar banho. Ou então,
Tome jeito, rapaz. Muito bom, a galera tá mandando aí no chat mais exemplos. Olha como existem vários usos da palavra e você não tem problema com isso no português, porque você tá acostumado. E se você tratar isso com naturalidade no inglês, você vai ficar acostumado com isso rapidinho também. É só você deixar o contato com o inglês acontecer. Então é isso que eu queria te mostrar hoje sobre o Get Along. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido coisas novas. Pode mandar suas dúvidas aqui embaixo se ficou alguma. E tchau!